Alô empreendedora, alô empreendedor, eu sou Fernanda Padula e vou te ajudar hoje a decifrar alguns indicadores essenciais para lucrar e ter controle total da sua empresa antes que seja tarde. Então vem comigo e fica comigo até o final desse vídeo. O que eu preparei para você? A gente vai acender as luzes do painel de controle da sua empresa. Eu tenho certeza que muitos de vocês, muitas vezes olham os negócios olhando só para o velocímetro, para o seu faturamento. E o seu faturamento não te entrega muita coisa. E vocês às vezes não sabem se o tanque de gasolina está cheio, que sem dúvida é o seu caixa. Se o motor está esquentando, se os seus custos estão altos e se os seus passageiros estão felizes, os seus clientes, os seus fornecedores e os seus colaboradores. O que eu não quero a partir de agora é que você tenha essa sensação de dirigir no escuro. A partir de agora essa sensação vai acabar e você vai assumir o controle de verdade do seu negócio. Então fica comigo e anota papel e caneta na mão. E eu vou prometer para você o seguinte: todos os indicadores que eu mencionar aqui, eu vou te dar um exemplo prático para que você já execute aí na sua empresa. O primeiro indicador e o mais importante é o oxigênio da sua empresa. Lucro líquido. O que é isso? Sabe aquela sensação de que você vende e cadê o dinheiro? Provavelmente, as suas vendas não estão gerando lucro líquido. Elas estão somente pagando as contas. O lucro líquido é o que realmente sobra depois que você paga tudo. Sem o lucro, você não sustenta a sua empresa, você não reinveste nela. É como se fosse o placar final do jogo. Vamos lá para o exemplo prático que eu acho que vai ser mais fácil para você compreender o que é o lucro líquido. Então vamos pensar o seguinte, no João. O João ele tem uma agência e ele faturou R$30 mil nessa agência. Com esse faturamento, ele pagou 15 mil de salário. Depois ele pagou mais 3 mil reais de aluguel, mais 2 mil reais de impostos e mais 2 mil reais de site e outras ferramentas. Então ele teve um lucro, se a gente descontar tudo isso aqui, de 8 mil reais, certo? Esse foi o lucro do João. O que acontece? O que isso me mostra? Para o João, quando ele faz essa conta, vai mostrar o seguinte: o número da operação dele é viável? Quanto ele precisa e pode tirar de prolabore com um lucro de 8 mil? Quanto ele precisa e pode reinvestir na empresa dele? Poxa, o João precisava de um prolabore exatamente de 8 mil. Então, o que acontece? O que o João tem que fazer? Buscar ferramentas que façam com que a empresa dele fature mais e lucre exatamente na mesma proporção, aumentando o faturamento e mantendo a margem de lucro. O lucro vai subir, ele consegue tirar os 8 e sobra mais dinheiro para reinvestir. Isso é muito importante. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo que fala de fluxo de caixa e DRE, eu vou deixar no final desse vídeo aqui o vídeo para você assistir, que lá a gente explica direitinho como que você faz e apura isso no final do seu mês. Segundo indicador extremamente importante, margem de contribuição. O que é isso? Quanto cada venda contribui para o seu ajudar realmente no pagar das contas da sua empresa. Será que eu estou ganhando dinheiro nesse produto ou serviço específico?
ou se esse produto só paga a própria conta. Quanto de real sobra em cada venda depois que a gente tira os custos diretos daquele produto, matéria-prima, imposto sobre venda, comissão, taxa de cartão, o que ela contribui para pagar os seus custos fixos e aluguel e gerar lucro ainda. Por que isso é vital para a sua empresa? Porque precificar corretamente, você precisa saber qual dos seus produtos, para poder precificar, né? Você precisa saber qual dos seus produtos e serviços você pode divulgar mais, qual dos seus produtos e serviços você vai decidir fazer uma promoção, porque se esse produto tem um preço onde a margem de contribuição dele é baixa, se você fizer uma promoção dele, você vai ficar no prejuízo. Então você não pode fazer uma promoção num produto com margem de contribuição baixa. Você tem que fazer um produto com uma margem de contribuição alta e isso não vai impactar de forma grandiosa no seu caixa. Vamos lá para o nosso exemplo prático aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês, só um minutinho. Vamos lá, falei do João, vou falar da Maria. A Maria tem uma loja e ela vende uma calça por R$150. E essa calça custou para Maria R$50. Além disso, a Maria pagou R$15 de imposto para essa calça. Além dos 15, ela pagou mais R$7,50 de taxa de cartão e mais R$7,50 de comissão. Então, comissão, taxa de cartão e imposto, e aqui é o custo do produto. Isso aqui ficou R$80, certo? Quando eu pego os 150 menos R$80, que é esse aqui, eu tenho uma margem de contribuição de R$70. Então, os R$70 ajudam a Maria a pagar as outras contas da empresa, aluguel, salários. Como que você pode começar a olhar para o seu produto ou serviço a partir de agora? Eu quero fazer essa conta na minha empresa, Fernanda, como que eu vou fazer? Você vai pegar o seguinte, você vai pegar o seu preço de venda menos os seus custos e despesas diretas. E esse valor vai ser a sua margem de contribuição, certo? Em reais, tá? É a margem de contribuição em reais. Quero saber a margem de contribuição em percentual. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a margem de contribuição em real e vou dividir pelo preço de venda. Então, no caso da Maria, a margem de contribuição dela seria os 70 dividido pelos 150, que é o preço de venda. Ok? Isso é extremamente importante você saber na sua empresa. Fernanda nunca tinha visto isso na vida, então começa a fazer a conta disso. Como? Por que eu vou fazer essa conta? Você vai fazer essa conta pelo produto que você mais vende. Pega aquele seu produto âncora, o que mais sai na sua loja, e começa a fazer esse cálculo por ele. É por ele que você precisa saber se é lucrativo ou não. Terceiro indicador, ponto de equilíbrio. Qual é o mínimo que eu tenho que vender
para não ter prejuízo. Eu trabalho o mês inteiro, mas parece que eu só pago a conta. Quando que eu começo a ter lucro de verdade? O mínimo de faturamento que você precisa ter no mês inteiro para cobrir todos os seus custos fixos e variáveis é o seu 0 a 0. É o seu ponto de equilíbrio. Mostrar isso é você entender que é a sua meta de sobrevivência. O que você vender abaixo disso é prejuízo, o que você vender acima disso é lucro. Num exemplo prático, vamos falar da Dona Maria de novo. Vou colocar aqui a minha tela para vocês. A Dona Maria, ela tem um custo fixo de 10 mil reais. Esses 10 mil reais, o que acontece? Ela tem uma margem de contribuição de 40%. Se eu fizer 40% em numeral, ele é igual a 0,40, certo? O ponto de equilíbrio da Dona Maria, o que é? Os 10 mil dividido pelo 0,40 da margem de contribuição dela. Isso vai dar 25 mil reais. Então, significa que a Dona Maria precisa vender 25 mil reais para empatar, pagar todas as contas da empresa dela. Entenderam? Lista os seus custos fixos, calcule a sua margem de contribuição e divida seu custo fixo pela margem de contribuição e você vai entender agora um pouco mais sobre como conduzir a sua empresa. Esse indicador é um indicador muito importante. Quarto indicador, fluxo de caixa operacional. Diferente do fluxo de caixa financeiro, o operacional ele te mostra o dia a dia. Então, eu vendi no boleto, mas cadê o dinheiro para pagar o que eu tenho para pagar amanhã no fornecedor? Se o boleto do meu cliente vai ser pago só no mês que vem. Eu vendi no cartão parcelado em 12 vezes e vou receber em 12 vezes, mas amanhã eu não tenho dinheiro para pagar as contas do mês. O resultado financeiro, ele é o resultado da sua operação principal, o que tem dinheiro ali, o que entrou de venda, o que sai no dia a dia, o que entra e sai no dia a dia para suas despesas operacionais. Não conta empréstimo, investimentos, etc. Para sua atividade, isso eu nem preciso mostrar na minha tela. Vamos imaginar, o João recebeu 15 mil de um cliente, pagou 10 mil de salário e pagou mais 2 mil de contas. Sobrou 3. O fluxo operacional dele é positivo. Mas e se ele não tivesse recebido 15 e tivesse recebido 10 e pago os mesmos 12 mil de conta? O fluxo operacional dele seria 2 mil negativo. Você precisa fazer essa conta diária para entender o equilíbrio do seu fluxo operacional. Fernanda, e se meu fluxo operacional um dia der negativo? Qual é o problema? Nenhum. Isso acontece. O que não pode acontecer são 30 dias de fluxo operacional negativo, porque você vai quebrar a sua empresa. Você precisa entender qual é o seu fluxo operacional, quais os dias do mês você tem mais contas, menos contas, como que estão os seus recebimentos, para que você possa negociar prazos com fornecedores, negociar prazos com clientes já sabendo quando você tem conta para pagar, para que esse equilíbrio aconteça. O quinto índice é o índice de satisfação do cliente, que é o NPS, que é o Net Promoter Score. Os seus clientes são seus fãs ou seus detratores, seus críticos? Os seus clientes estão felizes? Eles voltarão a comprar de você? Eles te indicarão para os amigos? O NPS ele é um medidor de lealdade e ele é baseado em algumas perguntas que são medidas com notas de 0 a 10. Quando as notas são 9 e 10, significam que aqueles clientes são seus promotores. Quando as notas são 7 e 8, são neutros. E de 0 a 6 são os detratores. O que acontece? Os promotores, eles são o seu marketing mais poderoso
e mais barato. Porque essas pessoas são as que mais compram de você, as que mais te indicam, as que defendem a sua marca. Elas viram seus vendedores indiretos. Os detratores são o oposto. Eles destroem a sua reputação rapidamente. E os neutros, a palavra já diz, não significam nada. Ele é um termômetro, o NPS, para medir essa experiência. Então, o que você precisa fazer? Fazer essas pesquisas com seus clientes e ouvir as respostas. Ouvir com atenção e humildade. O que acontece? Os detratores, embora a gente não goste de ouvir coisas ruins a respeito da nossa empresa, eles nos mostram muita coisa, eles nos ensinam muita coisa. E se você souber ler, ouvir isso e aplicar as medidas para resolver aqueles problemas, você vai melhorar o índice de satisfação dos seus clientes e pode até fazer um detrator se tornar um neutro, fazer um neutro se tornar um promotor. Como que eu faço essas pesquisas? Google Forms, Typeform, qualquer tipo de formulário online. O sexto índice, satisfação do colaborador. É como o NPS, mas ele é um eNPS. Seu time é engajado ou é um time desmotivado? A sua equipe parece desanimada? Por que as pessoas vão embora rápido da sua empresa? Por que entra e sai o tempo inteiro e você não consegue manter o funcionário aí? Time feliz é time produtivo. Quem atende melhor, impacta melhor. E escute uma coisa, energia interna vaza, seja positiva ou negativa. Então, se a energia interna da sua empresa for positiva, o seu cliente vai sentir. Se ela for negativa, ele vai sentir da mesma forma. Então, por exemplo, aconteceu uma situação de uma empresa de tecnologia que eu atendi, de ter os programadores, a gente entendeu dentro da pesquisa que eles amavam desafios técnicos, mas eles se sentiam sem reconhecimento quando eles alcançavam alguma solução nesses desafios e com pouca clareza sobre o futuro de carreira deles. Dentro da pesquisa anônima, ok? Façam pesquisas anônimas, senão os detratores não aparecem. A diretoria, qual foi o plano? Criou o plano de cargo, salário e programa de reconhecimento para os desafios. O índice de satisfação e retenção melhorou em 22% depois da pesquisa. Então hoje, fazer essa pesquisa anônima aí na sua empresa é de extrema importância. E por último, churn rate, que é a taxa de abandono dos seus clientes. Será que seu balde está furado? Está entrando cliente e saindo cliente? Como um balde furado mesmo? Às vezes você se mata para trazer um cliente novo, mas parece que a sua base de cliente nunca cresce, a empresa continua igual. Qual é a porcentagem de cliente que deixa de ser seu cliente num determinado período? Isso é o churn. Reter cliente, isso é comprovado cientificamente, que a retenção de cliente é de 5 a 25 vezes mais barato do que adquirir um cliente novo. Então comece a aprender a cuidar dos clientes internos. Como que você vai medir o churn? Você vai medir quantos clientes você tem no início do mês, quando terminar o mês, quantos clientes você ficou. Essa diferença, para os clientes que saíram, você também vai rodar uma pesquisa. E você vai perguntar para eles o seguinte, você pode ligar, pesquisar, mandar WhatsApp, enfim, eu sugiro ligar. E vai perguntar para eles o seguinte, o que nós poderíamos ter feito diferente para você ter continuado conosco? Você não vai querer trazer ele de volta. Você só vai querer entender o que na visão dele faltou na sua empresa. E lembra que eu falei no NPS? Você vai aplicar a mesma coisa aqui. A gente precisa parar de ter uma operação cega. Uma gestão consciente é uma gestão estratégica.
Então, só para a gente relembrar, nós falamos aqui de 7 indicadores importantes. Falamos de lucro líquido, falamos de margem de contribuição, falamos de ponto de equilíbrio, falamos de fluxo de caixa, índice de satisfação do cliente, satisfação do colaborador e churn. Agora, você não tem mais motivo para dizer não sei medir dados do meu negócio. São dados que farão o seu negócio crescer. Pega essa informação, tudo que você colocou no seu caderninho, começa a aplicar agora. Fernanda, não sei se eu vou conseguir fazer tudo de uma vez. Não precisa. Pega um índice e começa por ele. Mas faça, parta para ação agora mesmo. Eu vou deixar no final desse vídeo mais 2 vídeos aqui do nosso canal para você assistir. Entra lá, ativa as notificações para você ficar ligado toda vez que tiver qualquer vídeo novo aqui no nosso canal. Então, eu te espero no nosso próximo vídeo.